Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mike Shadow e nunca foi tão bom jogar com pássaros waifus. Tem dando continuidade com as novas cartas de Lirilusk que chegará em Duelistas Lendários Tempestade Synchro. Hoje irei trazer um vídeo comentando aí um pouco dessas novas cartas e alguns combos. Então sem mais enrolação, partiu! As novas cartas de Lirilusk que chegarem no final do mês, né? Em Duelistas Lendários Tempestade Synchro, são dois monstros de deck principal, duas cartas mágicas, uma carta armadilha e dois monstros Exceed. Essa carta mágica aqui irá chegar aí mais tarde, né, na coleção dos Irmãos da Lenda, a Battle of Legends deste ano. Então já vamos começar aqui por ela, já que numa carta tão relevante assim. Ela diz que se você controlar um monstro Lirilusk, você vai negar os efeitos aí de todos os monstros que seu oponente controla virado para cima até o final deste turno. Então é como se fosse uma Dark Rule bem nerfada de arquetipo. Uma carta aí de anime que não vai ser assim tão utilizável nem mesmo em esse deck bem for fun. Então vamos partir pelo que importa. Temos aqui os dois monstros que tem muita energia com as cartas mágica e armadilha. Começando aqui com a Lirilusk Celeste Wagtail. E lembrando que todos os monstros Lirilusk, eles têm efeito quando eles são especial invocado. É uma coisa assim bem interessante, já que você vai abrir espaço para você fazer invocação normal de outros monstros. E além disso, né, alguns deles têm efeitos quando o monstro Exceed utilizado eles como matéria. E aqui no caso, a Celeste, quando ela for especial invocado, você vai adicionar uma carta mágica ou armadilha Lirilusk do deck para sua mão. Aqui temos, né, as 3 spell nova mais armadilha, que já vou falar já já. E além disso, se ele está no seu cemitério, você dá alvo aí um monstro Lirilusk que você controla e ataca essa carta como material. Ela é interessante, quando ela entrar aí, você vai usar o efeito dos seus Exceed detachando ela. E quando ela estiver no cemitério, você vai conseguir detachar de volta. É bem interessante, ajuda aí nos efeitos aí dos seus Lirilusk Exceed. Um outro monstro que temos aqui é o Lirilusk Burial Canary. Ela também tem efeito, só que ela não é efeito de Special Summon, ao contrário aqui dos outros. Você pode dar alvo a um monstro Lirilusk de seu cemitério, especial invocar esse monstro de sua mão e aquele Lirilusk de seu cemitério. Porém, até o final do turno você só pode fazer invocação do extra deck de monstro Exceed, que não é um problema, né, na build pura desse deck. E esse monstro que ela invocar não vai ter os seus efeitos negados, ou seja, se a Celeste estiver no cemitério você triga ela, se a Turquesa estiver no cemitério você triga ela, e se a Cobalt estiver no cemitério você triga ela. E passando aqui por cima um pouco, se vocês não conhecem, né, um pouco dos Lirilusk, a Turquesa, se ela é especial invocado da mão ou do cemitério, você especial invoca aí um Lirilusk da sua mão ou do seu cemitério. Feito interessante para fazer vários combos. A Safira, se ela está na sua mão e você controla um Winged Beast de nível 1, você vai especial invocar ela e um monstro Winged Beast de nível 1 da sua mão. É interessante também. E a Cobalto, se ela for especial invocado, você vai adicionar um monstro de nível 1 Winged Beast do seu deck para sua mão. E o monstro Exceed, que usou ela como material, não pode ser alvo de efeitos. E aqui no caso também, né, a Safira, o monstro Exceed Vento, que foi utilizado como material. Você vai aí atachar um Lirilusk aí de seu cemitério naquele monstro. Então aqui falando, né, continuando com a Berry Canary, o monstro Exceed Vento, que utilizou ela como material, vai ganhar 200 pontos de ataque e não pode ter o seu controle alterado. Não é tão relevante, mas se seu oponente quiser roubar, né, ele não vai conseguir roubar o seu monstro. E já partindo aqui para as Spell Trap, temos uma das melhores, ou se não a melhor spell de busca de arquetipo. Temos aqui a Lirilusk Vertical. Você pode aí adicionar ou enviar do seu deck para o cemitério um monstro Lirilusk. E se isso acontecer, você pode especial invocar um outro monstro Lirilusk de sua mão. Então aqui já tem um combo assim bem interessante. Se você tiver aqui a Turquesa na mão, aí você busca a Cobalto. Aí você especial invoca a Turquesa pelo efeito da spell e já triga invocando outro monstro. Essa carta aqui vai gerar vários combos nesse deck. E a outra spell é bem interessante também. Ela diz que você pode dar alvo em um monstro Exceed Bestalada que você controla. E depois você vai dar alvo em outro monstro Exceed Bestalada. Aí você vai transferir todos os materiais, inclusive aquele monstro, pro primeiro Exceed que você deu alvo. Isso aqui funciona como OTK para você adicionar mais efeitos nos seus monstros Lirilusk.
já que os Exceed, né, eles têm efeito pelo número de material atachado neles, e eu já vou entrar nesse detalhe já já. E o seu outro efeito é um efeito genérico. Se você controla um monstro Exceed com 3 ou mais material, você simplesmente puxa uma carta. É interessante por ela ser uma magia contínua, todo turno você vai fazer esse processo. E é bem interessante, ele é buscável, né, pela Celeste. E a carta armadilha não é tão interessante, mas dependendo aí do formato pode vir a calhar. Se você dá alvo em um monstro Lyrilus que você controla, então todos os monstros virados para cima de seu oponente vão perder ataque, igual ao ataque do monstro que você der alvo. E além disso, seus níveis e seus ranks se tornam 1. Ou seja, decks de Exceed 5 vão sofrer muito para essa carta. Por isso ela é uma carta assim de momento, né? Vai depender muito aí do formato que a gente tiver. E além disso, se essa carta estiver no cemitério, quando um monstro declarar um ataque, o seu Lyrilus, né, você pode banir essa carta do seu cemitério. Então o monstro que tá batalhando com o seu monstro, né, o monstro do oponente, vai perder ataque igual o seu monstro Lyrilus até o final deste turno. Então essa carta aqui também no cemitério tem um efeito bem bom. Caso aí seu oponente batalha com o seu monstro, então o monstro do oponente vai perder ataque aí, então é bem interessante. Já partindo para as estrelas aqui do show, antes vamos falar do outro Exceed, né, a Lyrilus Prone Trush. Ele é feito aí com 2 ou mais monstros de nível 1, como todos os outros monstros Lyrilus. Ela ganha aí 500 pontos de ataque para cada material atachado nela. Então ela de cara com 2 monstros ela já entra com 1000. E ela tem um efeito aqui interessante, que uma vez por turno você tira uma matéria dela e devolve uma carta mágica armadilha do oponente pro deck dele. Interessante que essa carta não será destruída, né? Ela vai ser devolvida pro deck. E outro efeito, no início da etapa de dano, e um outro monstro que você controla a batalha, você pode detachar um material dessa carta. Então aquele monstro irá ganhar 300 pontos de ataque para cada material atachado nessa carta. O que é interessante para dar OTK, juntamente aqui com o seu Assemblante Nightmare, é que ele vai fazer múltiplos ataques pelo número de material e ainda atacar diretamente. Já vou mostrar um combo aqui muito louco envolvendo esta carta. E para a estrela do show, né, temos aqui a grande waifu de todos, a Lyrilus Ancient Blue Ruby, também feito com 2 ou mais monstros de nível 1. E ela ganha aí 500 pontos de ataque para cada carta atachado nele. E ela tem um efeito que é bem interessante. E o seu oponente especial invocar monstro ou monstros, exceto aí durante a etapa de dano, você vai detachar uma carta dessa carta, dar alvo em nenhum desses monstros que foi especial invocado e retornar ele para a mão. E um detalhe que esse efeito não é uma vez por turno, ou seja, se ela tiver aí 5 material, você vai poder ativar o efeito dela 5 vezes, ou seja, dar compulsório 5 vezes em monstro do seu oponente. A única fraqueza, né, é que ela dá alvo, mas mesmo assim muitos decks aí vai sofrer por essa carta aí, dando alvo e devolvendo a carta pro deck, melhor pra mão. Mas aqui no caso do extra deck, né, ele vai voltar pro extra deck. E o outro efeito, se essa carta vai pro cemitério por causa de um efeito do oponente, daí vai adicionar um monstro Lyrilus do seu cemitério para sua mão. Ou seja, você vai conseguir recuperar recursos para conseguir jogar na volta. Uma carta bem interessante. O Lyrilus não tinha muitas essas cartas de consistência. Com essas novas cartas vai dar uma ótima consistência pro deck. Eu separei aqui algumas techs, como uns arquetipos que você pode utilizar neste deck. Como aqui no caso os F0, você consegue fazer aí 2 até mesmo mais Exceeds no mesmo turno. Então você consegue descer o F0 bem facilmente. Outra tech que o pessoal estava utilizando muito na época com o Lyrilus Tribigade era com o Simorgh, que depois fazia a estátua ou Apex, bem interessante. Outra que não era tão visada assim, mas creio hoje que vai ser bem utilizada, é junto com a Revolt, já que a Revolt pede aí monstros, né, Beast Warrior, Winged Beast, e você vai lotar em muitos o cemitério com os Lyrilus, e até mesmo com mais Tribigade. Então essa carta aqui é bem boa, vai facilitar ainda mais os Link Tribigade, ainda mais se eles sofrerem hit aí com a banlist, né? Então a Revolt vai ajudar muito, junto com os novos Lyrilus. Outra tech que era bem utilizável era junto com o Dedecrow, já que ele é buscável pela Recital. Recital busca aí o monstro Winged Beast de nível 1, então aqui você consegue trazer o Dedecrow, você consegue trazer o Nerval, você consegue trazer um novo monstro aí, né? Chegou aí tem uns meses, a Joaninha Devagarzinha. Ela é mais peça de combo, já que ela vai entrar fácil no campo se você controlar 2 ou mais monstros do mesmo nível. No caso, todos os Lyrilus que tem o mesmo nível.
E você pode tributar ela e na sua próxima draw phase você vai puxar 2 cartas em vez de uma. É uma carta de consistência boa. Uma outra tech que o pessoal também utilizava era o King Bill. Ele aí quando for normal invocado se invoca o nível 1 do seu cemitério, invocando seus Lyrilusc e estendendo ainda mais a sua jogada. Essa carta é boa nesse deck já que você não depende do seu normal summon, já que todos os Lyrilusc trigam quando é special, então você sempre vai querer fazer special. E uma deck assim não tão interessante, mas é bem engraçada, é com os Kuriboh, os novos Karibos que vai chegar em dezembro e na Battle of Legends desse ano, que são basicamente monstros de nível 1 de graça. Você pode trazer aqui, né, com a nova carta, o 5 Star, e já sair combando como se não houvesse amanhã. Essa é uma tech bem interessante. E agora, vou mostrar aqui alguns combos interessantes com as novas cartas de Lyrilusc. Vamos começar exatamente com os novos irmãos Kuriboh, fazendo um OTK bem aleatório. Bom, aqui no caso do OTK, você vai precisar aí de um monstro de nível 5 que pode entrar fácil no campo, ou uma carta, né, que pode trazer esse monstro de nível 5. É claro, né, você vai precisar da 5 Star, a carta que é a Vertical e a Turquesa. Exatamente essas 4 cartas para fazer aquele OTK bem louco. Então aqui você vai começar dando a sua carta para você trazer o seu monstro de nível 5. Essa nova fusão, essa nova spell de fusão é bem interessante. 5 Star, você vai tributar o monstro de nível 5 e trazer os 5 irmãos Kuriboh. Normalmente você vai fazer o combo, o oponente não vai entender o que está acontecendo. Então aqui você faz a sua recital. Em seguida, né, vamos lá com a Vertical. Aqui com a Vertical você vai trazer a sua Celeste. E com o efeito Plus você vai descer a sua Turquesa. E a Turquesa, né, desce aqui a Celeste. E a Celeste vai trigar, buscando aí a Spell. É que você nem precisa, né, nem dar o efeito de busca aqui da Recital, porque você já tem tudo que você precisa. Por fim, você vai fazer aqui a Sandblind, ativando aqui o efeito da sua Spell. Você ainda pode comprar uma carta, né, já que você controla um Exceed com 3 ou mais material. Mas aqui vamos usar o seu outro efeito de atachar materiais. Lembrando mais uma vez, o efeito aqui da Semblante, ela faz um ataque para cada material Exceed dela, ou seja, ela vai fazer aqui 8 ataques, e além disso ela pode atacar diretamente. E também, né, ela vai ganhar aqui 200 pontos de ataque para cada material nela. Então, 8 ataques direto é o suficiente aí para zerar a vida de seu oponente, ele não vai entender nada que aconteceu. E aqui é um combo assim, bem aleatório mesmo. Você vai começar jogando de Kuriboh, aí o oponente não vai entender nada. Então partindo para o próximo combo. Bom, aqui um combo de 2 cartas, você vai precisar novamente da Turquesa. E aqui é a Cobalto. E a gente vai fazer aí um lock com o Simorgh junto com a Estátua de Vento. E mais aí o seu Exceed, fazendo aí 4 Compulsory. Então vamos lá, Special Suma aqui da Turquesa, já que você não controla monstro. O efeito dela vai trazer a Cobalto. Cobalto efeito vai trazer a Safira. E já fazemos o nosso Exceed para trazer mais outro monstro. Dessa vez nós traz aqui Celeste. Efeito da Safira entra junto com a Celeste. Celeste vai dar efeito. Aqui no caso a gente sempre pegaria, né, a contínua. Nesse caso a gente vai pegar a Vertical. E aqui já podemos fazer o nosso Primorgão, usando a Vertical para trazer aqui a nossa última peça de combo, a Berry Canary. Com seu efeito, a gente vai trazer a Safira do cemitério, lembrando do efeito secreto dela. E vamos fazer agora a Estrela do Show. E lembrando do efeito secreto da Safira, quando o Exceed é invocado usando ela, a gente vai atachar um bicho do nosso cemitério Lyrilusc. E a gente vai trazer, claro, a Cobalto.
nosso monstro fica imune a alvo de efeitos. E ainda a gente pode utilizar aqui o efeito da Celeste para taxar nosso monstro. E no final do turno tem o efeito aqui do Simorgh. A gente pode descer tanto a estátua de vento quanto o Apex. A gente pode ter o Negate ou um Lock. Geralmente a gente prefere um Lock. Mas já que temos aqui uma compulsória de 4 cartas, a gente pode trazer aí o Apex. Vai depender muito aí do momento do jogo. E bom, né? Um combo aí de 2 cartas. Bom, é isso, galerinha. Trouxe aqui as novas cartas de Lyria Lusk, alguns combos. Espero aí que vocês tenham gostado. Aí na descrição do vídeo eu trouxe aí 2 builds de Lyria Lusk, uma pura e uma com os Tribgate. Espero aí que vocês gostem. E futuramente aí irei trazer aí as novas cartas de Despia e alguns combos que vocês podem fazer com ela. Dependendo aí da banlist, quem sabe eu posso trazer uma coisa um pouco diferente, já que eles utilizam os Shadow e os Dogma. Mas até lá, né, vamos esperar. Então é isso, galerinha. Obrigado por assistir até aqui. E eu sou o MaxShadow e nos vemos na próxima.